Estou recebendo aqui o deputado federal Nazareno Fonteles. Bom dia, deputado. Obrigado por ter vindo aqui ao Notícia da Manhã. Elivaldo está aqui comigo. Elivaldo, como assim não precisa ser do mesmo partido, né? Aqui são 4 pré-candidatos. Vamos conversar então aqui. Voltou praticamente a estaca zero. Tem a potencialidade de lançar o candidato próprio, mas na base são 4. Pois é, deputado. Certeza que o senhor defende o candidato do seu partido, claro, para ser o sucessor do governador Wellington Dias. Mas o governador deixa claro aí que pode ainda utilizar como escolha entre os 4 candidatos da base aliada o critério que é o de melhor estar colocado nas pesquisas. E aí não seria um candidato do PT, seria um candidato do PTB? Bom dia. Bom Olha, dia. eu acho que o documento, está aqui em minhas mãos, que foi aprovado no 4º Congresso, e eu estava lá participando, contribuindo para esse momento riquíssimo, né, de muita unidade partidária, isso eu acho importante. Praticamente o documento de diretrizes para o futuro governo a ser apresentado para a pré-candidatura da Dilma Rousseff foi unanimidade. Eu mesmo negociando o tema como da reforma agrária e agricultura familiar, até a tendência mais radical com o trabalho, nós negociamos e concordamos. Então, só para mostrar esse clima de unidade. E o documento é muito claro, recomenda que de fato é prioridade os 5 estados que temos governo, como é o caso do Piauí, não é? Preservar isso e, evidentemente, preservar com candidatura do PT, assim como a nível nacional o presidente Lula soube fazer essa costura em torno do nome da pré-candidata Dilma Rousseff para que o partido chegasse e homologasse. E, como disse bem, né, quer que faça a sucessão pelo PT. Eu acho que se o Congresso Nacional, que é a maior instância, faz isso, recomendo o Diretório Nacional que negocie com os estaduais. E aqui no Estado, o Diretório Estadual também já tinha decidido que a prioridade é a candidatura do governo, a governo, então eu acho que está mais do que claro que todo mundo se submete a isso. Né? Mesmo deputado como candidato da base, tendo, por exemplo, no caso do Partido dos Trabalhadores, o deputado Antônio José, que é o pré-candidato, não estando tão bem nas pesquisas, mesmo assim, o senhor acha que o partido deveria arriscar, deveria o governador lançar um candidato que seria o candidato do PT? Olha, eu não tenho dúvida que o PT vai ter seu candidato, que atualmente é o pré-candidato Antônio José Medeiros, por todas essas razões e porque a militância toda está convencida. Como é que a gente passou 8 anos no governo e depois vai deixar de costurar com os aliados, evidentemente, como está sendo feito em torno da ministra Dilma, para continuar dirigindo esse processo que transforma muito bem o Piauí. Mesmo que cause alguma divisão na base? Olha, o documento aqui que está em minhas mãos prevê isso. Se não for possível negociar em torno de um único nome, poderá ter mais de um. Mais de um candidato? Mais de um candidato, não tem problema, até disso. Poderão ter 2 palanques, né, para propiciar a oportunidade de apoio à candidatura da ministra Dilma quando viesse concretizar, evidentemente, no mês de junho. O problema não é só rachar também a base, rachar o próprio partido. O senhor acha que o governador Wellington Dias poderá ter coragem de ir contra essa orientação nacional, de ir contra a orientação do Partido dos Trabalhadores, já que ele é o grande comandante, o articulador desse processo, e decidir por um outro candidato? Olha, no PT, do Lula a qualquer militante mais desconhecido, se submete às decisões do partido. Aqui, em qualquer lugar. O governador, um militante como eu e tantos outros são, e o Diretório Estadual tomou uma decisão e o Diretório Nacional tomou outra, ele se submete do mesmo jeito. Segundo, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Veja bem, hoje você tem alguns pré-candidatos. Tudo indica que o Wilson Martins quer assumir, que o governador quer ser candidato a senador. Isso é uma coisa natural. Consequentemente, o Wilson tende a querer ser candidato. Tem dito isso, inclusive. Então nós temos mais é que trabalhar para conviver com mais de uma candidatura, tendo a do PT, evidentemente, e outra. Outras. O PT toparia uma candidatura pela oposição, caso o governador Wilson Martins assuma e pretenda disputar a reeleição? Eu acho que seria uma coisa muito estranha perante a população existir essa questão de oposição. Eu acho que o próprio Wilson, que sempre conviveu nesta base aliada, deverá continuar, não é, convivendo. Mas nós temos aí uma complicação. Se o Ciro Gomes, por exemplo, vira candidato a presidente, e é o mesmo partido do Wilson, você pode ter eventualmente aqui um palanque para um candidato e outro palanque para outro candidato. Então você vê que, de fato, se nós tivéssemos procedido aqui como o presidente Lula procedeu,
chegasse assim, ó, tá aqui o candidato do PT, o governador tivesse feito isso, e depois juntasse todo mundo, a gente tinha resolvido isso. Então, eu acho que agora está um pouco tarde, mas a meu ver é o que o governador tinha que fazer. Ele tem que juntar os aliados e saber, olha, quem é que de fato vem apoiar o nome do Antônio José Medeiros, porque essa é a recomendação do Congresso do partido. Porque, veja bem, se isso não for feito, vai ter atrito, vai ter conflito, e isso não é bom para ninguém. Né? Do partido, eu vi pelas caravanas da cidadania, isto é uma coisa segura. Caminho sem volta. Olha, assim, mas preste atenção, como é que a gente poderia apoiar um candidato, por exemplo, do PTB, como João Vicente, que estava junto com o principal adversário que vem na campanha, que é o Silvio Mendes, na campanha de 2008 contra o PT, Sim, que era o candidato. Mas o PTB é aliado do governo do Estado. Não, mas é aliado do governo do Estado. Mas eu estou dizendo, para o projeto que se desenha, é a turma dos Tucano com o ex-PFL, o DEM, de um lado, lá no caso como do Serra, versus Dilma. Aqui vai ser a turma da prefeitura, lá com o Silvio, versus o PT. Ora, mas se um aliado da prefeitura quer se colocar no lugar do PT, tendo sido oposição ao PT na capital do Estado, como é que o PT pode aceitar isso? Pois é, mas isso não o PTB, tem a menor chance. Isso é um convite para o PTB e para a oposição? Não, é um convite para o PTB corrigir o erro que ele cometeu em 2008, que deveria ter sido aliado do PT e não foi. E agora ele precisa corrigir o rumo. Deputado, só para eu entender, então o senhor está querendo sugerir, por exemplo, que o senador João Vicente desista da candidatura dele, sendo o candidato da base aliada melhor colocado nas pesquisas, para apoiar a candidatura do PT, Veja bem, ele isso? não é o melhor candidato, porque, veja bem, você já imaginou o João Vicente numa campanha, num debate com o Silvio Mendes? O que o Silvio Mendes vai dizer para ele? Ô Vicente, rapaz, tu é meu aliado, que história é essa? Que diferença tem tudo em mim? Tu me apoiou para eu ser prefeito, eu agora quero ser candidato a governador porque você me ajudou a me eleger. Então, logo, não tem graça, não vai ter debate. Agora, imagina o Antônio José Medeiros, histórico, pessoa que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, junto com o Lula, debater aqui com o Silvio e dizer, olha o que foi os Tucano na época do Fernando Henrique, e olha agora com o Lula. Olha o que foi no passado, quando nós estávamos junto com o Mão Santa, e olha o que fizemos agora com o Wellington Dias. Então, isso é que a população espera, comparar projetos mesmo. O povo saber, vai preservar aqui as políticas do lado dos mais pobres, ou vai voltar a política dos ricos e da elite. Muito bem, Elivaldo, como a gente já tinha dito aqui, a base aliada está trincada e emendada assim com durex. Pode ser que rachada já está, né? Que a gente percebe muito bem, cada um, como diz aqui o deputado Eliseu, eu tinha dito aqui semana passada, infelizmente a gente tem que encerrar a entrevista, deputado, que cada um diz uma coisa, cada um pensa uma coisa. E estão mudando os critérios para a escolha do candidato. Não tem mudança de critério. Os 3 critérios que o governador colocou. Foi ele que disse. Foi ele. Ele? O deputado Eliseu Aguiar. O deputado Eliseu, que tem um mandato emprestado pelo PT, Antônio José Medeiros, tem uma atitude dessa, né? Desleal. Isso é estranho, não é não? Eu realmente fico admirado. O Antônio José Medeiros cede para ele assumir o mandato de deputado federal, ele vem aqui na última hora jogar pedrada. Né? É demais. Não, mas né? ele apenas comentou que a base estava rachada, que cada um diz o que quer. Ele deu um recado, realmente, que não foi muito... Elivaldo Barbosa, a última de hoje. Verdade, não é à toa que o PT está tentando viabilizar o seu candidato próprio ao governo do Estado. A política do Piauí é rica em ensinamentos. A de 94, por exemplo, o PFL, todo o poderoso PFL, elegeu 2 senadores, 14 deputados estaduais, 5 deputados federais, mas perdeu o governo e também acabou sumindo da política piauiense. Tá vendo? Obrigada, deputado.